nessa manhã e que venha receber em seu trono como aroma suave. Hoje são 26 de abril de 2024, estamos aí na última sexta-feira do mês, e para a glória de Deus, mais uma oportunidade de estarmos em comunhão, adorando ao Senhor. Amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91, para estar dando início. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa, e te calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, estamos seguros nos braços do Pai. Amém? Missionária Jerusa vai estar adorando nessa manhã. Paz do Senhor Jesus, bom dia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, aleluia. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, igreja, porque ele vive. Posso crer no amanhã, creia, porque ele vive. Temor não há, não há, não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E aí, a sua vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somente porque Ele vive é que nós estamos aqui reunidos nessa manhã. Glória a Deus. Missionária, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Vou estar chamando aqui, em nome de Jesus, a nossa missionária Giesa para estar fazendo aqui a oração inicial pelo devocional. Amém? Orando também aqui pela nossa linda pastora Marciele, que já está ali com a câmera aberta, que vai estar trazendo o maná dessa manhã. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai eterno e soberano, graça te damos, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor da glória, toda a natureza proclama a tua glória, Senhor. Paizinho amado, querido santo, nós, teus filhos amados, Senhor Deus amado, santo, nesta manhã, te louvamos, te adoramos, te glorificamos e agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos permitido estarmos reunidos em teu nome, Pai. No nome do Senhor Jesus, para render graças a Ti, Senhor Deus amado santo, para oferecer a Ti o nosso culto racional, Pai, esta manhã. Apresenta esse devocional, Senhor Deus amado santo, que tem sido um canal de bênção na vida de muitos, Senhor Deus amado. Pai amado santo, que tem cumprido o propósito ao qual o Senhor criou. Senhor, eu apresento todas as vidas que se encontram aqui, Senhor Deus amado santo. Apresento, Senhor Deus amado santo, a vida da Aninha, que está, Pai, na direção. Pai, eu apresento a vida da missionária Jerusa, Pai amado, que hoje ministrou louvor, Pai amado, em adoração a Ti. A pastora Marcela, que vai estar trazendo uma palavra, Senhor Deus amado santo, diretamente do Teu trono de glória. Aquilo que o Senhor já falou ao coração dela, Pai amado santo, para ser derramado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho amado santo, esteja direcionando cada palavra, Senhor. Ah, Pai, abre os nossos ouvidos, Pai amado, o nosso coração, Pai. Ah, Senhor, como diz na tua palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E é um tempo em que o Senhor tem falado de cantara de como naia sébia, quanto à igreja despertando, chamando o Pai amado santo para um particular, para um encontro. Ah, Senhor Deus amado santo, porque os céus estão abertos sobre as nossas cabeças, para que o Senhor venha derramar, Senhor Deus amado santo, sobre nossas vidas aquilo, Pai, que já está determinado antes mesmo de nós existirmos, Senhor. Por isso, nesta manhã, Pai amado santo, nós nos desligamos e nos desprendemos de tudo aquilo que não é teu, Pai, para receber aquilo que é teu, aquilo que o Senhor preparou esta manhã, Pai, para cada um de nós, Pai. Assim, Pai amado santo, eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, missionária Giesa. Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Amém? Pastora Marciele, com a oportunidade de estar trazendo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Amém? Amém. Bom dia! Saudade de estar aqui com vocês. Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês. Que o Senhor alcance vocês com essa palavra. Eu quero aqui, antes de começar, eu quero orar para que a gente possa realmente estar com a nossa mente, a nossa atenção na palavra, porque eu sei que Deus tem usado cada pessoa de segunda a sábado para falar aos nossos corações e parece que o Espírito está levando todos nós para uma mesma linha de raciocínio, que é nos colocar diante do Senhor de uma forma muito íntima e pessoal. Eu oro para que realmente essa palavra venha a ser aquilo que você estava buscando da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer, em nome de Jesus, estabilidade na internet, que o Senhor venha colocar sobre a vida de cada uma dessas pessoas atenção dobrada a respeito da palavra. Senhor, eu estou aqui como um vaso e preciso muito da tua graça e da tua misericórdia. Me ajuda a ser fiel a tudo aquilo que o Senhor colocou no meu espírito. Eu peço ao Senhor que o Senhor repreenda todo espírito que vai tentar roubar essa palavra, trazendo distrações, trazendo situações das quais faz com que tuas filhos, seus filhos, percam esse maná que o Senhor nos liberar nesta manhã. Eu te agradeço e creio que
que o Senhor irá falar conosco, e desde já te agradeço, querido Espírito Santo, o Senhor que tem acesso às nossas emoções, ao nosso sentimento, à nossa natureza humana, e aquela que foi restituída pela cruz do Calvário, nova criatura, vem estar estabelecida sobre nós para que possamos buscar e querer e almejar as coisas do céu. Entendemos que somos embaixadores e que essa terra estamos somente de passagem. Nos ajuda a discernir isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvado seja Deus, eu realmente estava com muita saudade de estar aqui, mas tivemos uns dias aí de férias dos nossos pastores, algumas situações na escola lá do Estevão, e a gente ficou um pouquinho afastado, mas estou aqui para derramar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O tema de hoje é como discernir a voz da alma e como discernir a voz de Deus. Eu acho que essa é uma das maiores perguntas que eu tenho no atendimento pastoral. Pastora, como que a gente discerne a nossa alma e a vontade de Deus? Queridos, diante do mundo que a gente vive, tão repleto de vozes, né? Vozes que tentam tirar a nossa atenção, é desafiador discernir, né? A voz de Deus. Como tornar essa tarefa tão desafiadora para nós, diante de tantas informações, diante de tantas palavras, diante de tantos profetas, diante de tantos sinais, em meio a essa agitação diária, nós podemos entender e discernir que diante de muitas vozes, nós podemos discernir a voz que nos guia à total verdade. Para isso, nós precisamos literalmente mergulhar na palavra de Deus e descobrir como discernir aquilo que é da alma e do espírito. Olha, todos nós já ouvimos muito falar que a Bíblia é o nosso manual de vida. E é fato. Se você lê a palavra, você consegue discernir tudo que está no seu ambiente. Você consegue discernir palavras que são falsas, você consegue discernir palavras que são manipuladoras, você consegue discernir heresias, você consegue discernir aquilo que são a revelação do futuro para você, tudo aqui, ó. Nós precisamos muito de estar nos relacionando na igreja, a Bíblia fala claramente, como é bom, como é feliz, aqueles que estão ali se congregando, aqueles que estão ali reunidos. É muito bom ter uma palavra de exortação, de direção de alguns irmãos, é muito bom. Como é bom sentar nos dias de culto, lá na sua cadeirinha, e só liberar, e só ouvir, e a pessoa que estudou pra caramba liberar a palavra para você, não é gostoso? É muito bom, é muito confortável. Só que o Senhor não nos chamou para ser espectadores, coadjuvantes nessa terra. Ele nos chamou para ser filhos. E filho, ele não tem nenhum tipo de reserva com seu pai. Os meus filhos na minha casa chegam para mim e falam, mamãe, posso abrir a geladeira para tomar um leite com Toddy? Eles não falam isso comigo, eles vão lá e pegam, porque eles têm a liberdade. Agora, quando é um fator que depende da minha autorização, eles precisam pedir. O meu filho hoje, mais velho, falou comigo, mãe, hoje na escola vai ter o dia da fantasia, chama o dia D. Cada um veste um tipo de fantasia. Então, os meninos lá vão vestir de mulher. As mulheres vão vestir de homens. Mãe, isso é totalmente fora dos nossos princípios. Eu posso faltar? Pode. Então, ele pediu autorização diante de uma situação que ele sabe que não é diante dos parâmetros. Então, como nós fazemos isso com o Senhor? A gente, quando precisa tomar algumas decisões, a gente busca o Senhor, mas parece que tem decisões que a gente não precisa consultar o Senhor. Muitas vezes porque elas estão claras. É de Deus. Outras, porque a gente se apoia no nosso conhecimento. E esse é o maior desafio dos dias de hoje. É a gente se apoiar no nosso conhecimento. E a gente sabe que tem muitas palavras e exemplos bíblicos de pessoas que se apoiaram naquilo que já vivenciaram e deu ruim, né? Moisés estava vivendo uma experiência com a rocha, batia, falava e aconteceu que ele não entrou na Terra Prometida. Davi, ele tinha as guerras e entrava em várias guerras, mas ele falava, Senhor, essa guerra eu tenho que pelejar. Ele falou, não, Davi, essa não. Então, nós compreendemos com cada exemplo bíblico que existem formas de acertar e há formas que nós erramos. E como a gente vai discernir isso, é o que eu quero apresentar para vocês hoje. Então, diante disso, eu preparei alguns versículos que vão nortear a gente. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é como ouvir essa voz interior versus a voz de Deus. Como que a gente pode discernir isso? Então, o primeiro texto bíblico que eu gostaria, se vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês, é Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. A Bíblia fala claramente, esse versículo acho que todo mundo acho que já memorizou. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e é extremamente doente quem pode entendê-la e plenamente conhecer os motivos secretos do seu coração.
Então, a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Gente, é tão claro para a gente o coração enganoso, que a nossa arma de estratégia, de discernir, às vezes, é a aparência. Né? Se a pessoa, ela tem uma fala boa, né? Se ela fala alguns versículos, a gente acha, uau, é de Deus. Se a pessoa é uma pessoa simples, talvez a fala dela não seja com português muito assertivo, aí a gente fala, aquele irmão está falando aquela palavra, aí você pega aquele defeito do irmão da palavra, não ouve o que ele fala. Ou então a gente vê descaradamente pessoas falando heresias. E o que a gente vai entender com isso? Esse versículo, queridos, nos alerta sobre algo muito simples, que é a nossa natureza. A natureza adâmica, aquela que nos engana por achar que uma pessoa pode fazer isso, por pensar que a pessoa pode fazer isso. Não, nós como seres humanos acreditamos sempre no bom da pessoa. Olha, é interessante porque ele nos alerta que esse coração humano é importante nós conferirmos se ele vem do próprio sentimento dos nossos impulsos. Quantas vezes nós estamos envoltos de situações das quais, por impulso, a gente faz as coisas? Vou dar exemplos no nosso cotidiano. Né? Nós temos aí uma necessidade, dando um exemplo, uma necessidade na igreja. Tem alguém que está precisando muito de uma cesta básica. E aí é do impulso do nosso coração. Nossa, deixa eu pensar, o que eu tenho em casa? Eu tenho um arroz, eu tenho um feijão, posso trazer. Só que nós não conhecemos quem está pedindo aquela cesta. E hoje, mediante esse ambiente que a gente tem, é triste, né, irmãos? Porque tem gente que vive de cesta em cesta, igreja em igreja. Eu, infelizmente, já tive isso na nossa igreja, pessoa que vive buscando só cesta básica nas igrejas. Então, ela vai lá, congrega uma semana. Oh, Jesus. Ela vai lá e pede uma cesta básica para o pastor vai lá e cuida dela, de repente, na outra semana, ela cascou fora, porque ela precisa de mais cesta básica para manter o espírito de miséria dela. E ela vai para outra igreja. Então, como a gente vai discernir isso, gente? É muito desafiador, mas nós temos textos bíblicos que nos mostram o que fazer e o que não fazer. E um deles, eu gosto muito de relatar, é o bendito do Saul. Gente, como o Saul nos ensina. Quando a gente pega aqui o texto de Saul, de 1 Samuel, capítulo 15, fala sobre o Senhor rejeitar Saul. Eu vou ler só um pedacinho dos versículos, dos quais ele tem como diretriz diante do que Deus chamou, através do profeta Samuel, para Saul fazer. E o versículo 15, o capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 2, fala assim: assim diz o Senhor, do Deus dos exércitos, falando para Saul, castigarás os amalequitas e que ficaram contra Israel, atacando-se, saindo pelo Egito. Agora vão e atacam os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. Não poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, ovelhas, bois, camelos e jumentos. Gente, não está claro aqui o que deve ser feito? Às vezes o Senhor fala conosco assim, filha, você vai para a igreja, vai chegar uma pessoa na sua frente e ela vai falar isso, isso, isso. Eu já estou te falando o que você deve falar. Filho, olha, tá vendo aquela irmã que muitas vezes pede conselho bíblico para você, você sendo um homem de Deus? Olha, filho, cuidado. Aquela irmã está querendo destruir seu casamento. Mas eu quero que você dê essa e essas palavras. Quando nós temos diretrizes de situações antecipadas do Espírito, revelações do Espírito a ser feita, o que nós temos que fazer é sermos rápidos em obedecer. Aqui em casa nós temos uma pequena frase da qual se tornou base do texto de 1 Samuel capítulo 15. Quem desobedece, alguma coisa acontece. Por quê? Porque Saul, ele tinha uma ordenança clara, você vai destruir tudo. A natureza da gente humana, quando lê isso aqui, é pensar assim, mas Deus mandou matar homens, mulheres, crianças, até recém-nascido. Você acha que Saul não pensou também nessa situação? Poxa, eu vou poupar algumas coisas. Não, de repente tem despojos ali que podem ser bons para nós. E o que aconteceu? A gente tem todos os dias algo que a gente acorda e a gente precisa ter consciência que todos os dias vamos fazer escolhas. E a escolha vai nortear o nosso futuro. Então, as escolhas que você tem que fazer, elas precisam ser, antes de ser impulso, você precisa pensar e orar no seu espírito. Às vezes, talvez você não vai ter tempo de ir para o seu quarto secreto e orar. Mas enquanto a pessoa fala, você pode, Senhor, em nome de Jesus, o que eu vou fazer com isso aqui? Quer ver uma coisa simples? Você está com um dia muito atarefado e você não tem condição de atender uma pessoa. E você fala com a pessoa, não, eu não tenho condição de te atender, está muito difícil. Em vez de você falar, não, você pode se adequar
essa pessoa a sua agenda. Você pode falar, olha, agora eu não tenho como te atender. Nesse dia aqui eu posso. Tem condição? Você não precisa mentir. Ah, eu vou estar fora, eu não posso receber visita, porque eu vou estar cuidando. Para que mentir? Seja verdadeiro, mas seja uma pessoa que vai cuidar de não se comprometer, porque se Jesus voltar e você mentir, biblicamente a gente não vai entrar no reino do céu. Existem princípios que são invioláveis. Então, diante disso, o que Saul fez? Gente, Saul tentou convencer o Samuel, e ele falou assim, olha como que ele fala, mas eu obedeci o Senhor, cumpri em tudo, trouxe apenas o rei amalequita, mas estremeci com os amalequitas, os soldados, eles falaram para trazer as ovelhas e os despojos. Gente, quantas vezes estamos para tomar uma decisão e vem um enviado do inferno como soldado para o Saul e fala, não, mas não é bem assim. Sabe, você pode ter um relacionamento, sim, com os irmãos, homens, porque você é uma pastora, você pode aconselhar homens, afinal de contas, você é uma pastora. Desculpa, filho, quer falar comigo é homem? Liga para o meu marido. Tem gente que nem me manda mais mensagem, porque eu falo, filho, você é homem, eu não posso te atender. Você precisa chamar o meu esposo, ele chama Marcos, está o contato. Nem entra em contato com o meu marido. Por quê? Porque eu não dou brecha, gente, porque a língua do pecado é muito tênue. Então, o que o Saul fez aqui? Ele deu uma desculpa. Quantas desculpas a gente dá? Quantas? E aí a gente não consegue obter êxito. Por quê? Porque a gente ficou ouvindo o outro e não permitiu que a bússola do Espírito viesse a nos orientar conforme Deus nos orientou. Então, gente, nós não podemos negociar com meia obediência. Ou é obedece ou é sacrifício. Porque aqui, no versículo... deixa eu pegar aqui, versículo 22, o Samuel falou, olha, acaso o Senhor tanto tem prazer em holocausto e sacrifício, quanto a obedecer a palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Gente, obedecer é a coisa mais inteligente que você tem para fazer com o Senhor. Mas, Marciele, é muito difícil. Eu sei. Eu estava aqui na minha cidade, Deus falou comigo, vá para outra cidade. E eu falei, Senhor, 120 quilômetros, vai. Mas como? Eu vou falar isso pro meu marido. Eu já vou cuidar dele. Eu falei, Jesus, e deu. Nós ficamos nessa cidade 1 ano e 2 meses, queridos. Nós fizemos coisas lá que a gente nem sabia que Deus ia nos usar. E quando acabou o propósito, Deus falou, agora volta para a sua cidade. Isso é obediência. E aí, diante desse fato, você pode pensar assim, mas Marcele, como nós podemos testar as vozes, à luz da palavra? Aí eu falo com você outro texto. 1 João 4:1. 1 João 4:1. E ele fala o seguinte, quando fala sobre testarmos o Espírito. A Bíblia fala assim, ó, amados, não acreditem em todo o Espírito, falando por meio de autoproclamação profética. Em vez disso, teste o Espírito para que eles venham de Deus, porque muitos falsos profetas e mestres têm saído pelo mundo. Gente, é o que a gente mais vê hoje, é falso profeta. Pessoa que chega e denuncia pecado, que nem pecado existe, e aí gera um escândalo na igreja. Ou então, pessoas que levantam um espírito de competição na igreja, um espírito, sabe, de tentar abafar quem está crescendo, levanta uma fofoca, discórdia e acaba com tudo. Olha, dentro de nós, a Bíblia fala em Atos, quando Jesus ele subiu aos céus, os anjos chamam a atenção dos discípulos e falam assim aqui, Jesus já subiu ao céu, vamos embora. Vambora, que nós temos aí que revestir você de poder. E a Bíblia fala que quando a gente é revestido de poder, a primeira coisa que fala nesse momento de Atos é que o poder de Deus, através do Espírito, gerou arrependimento. Todos queriam ser cheios de poder. E eles perguntavam, Pedro, como que faz? E aí, como que eu faço para ter poder? Arrependei-vos. Queridos, o arrependimento é algo que nos constrange. E quando nós conseguimos discernir um falso profeta, a primeira coisa que gera automaticamente no nosso coração é temor. O que levou essa pessoa a estar falando uma forma dessa? O que leva uma pessoa a mentir a respeito de outra pessoa? Espírito de engano. Espírito está tentando trazer confusão. O meu esposo trabalhou em banco durante alguns anos. E ele, em alguns tempos desse tempo, ele trabalhou no banco, ele trabalhou no caixa. E uma vez eu fiz uma pergunta muito simples para ele, porque foi na época onde estava tendo muito real falso, sabe? E eu falei assim, como que você consegue discernir uma nota falsa?
Porque é tanta gente pegando nota falsa. Ele falou assim, Marcele, eu consigo discernir porque eu ando com muitas notas verdadeiras. Eu pego toda hora a nota verdadeira. E quando eu pego uma nota que é falsa, eu consigo discernir. Queridos, isso é fato. Quando você está andando com Jesus, você discerne o que é falso. Dentro de você, como se tivesse uma letra. Pé! Isso é falso. Isso não testifica com o que você lê na palavra. Isso é contra o que o Senhor fala. Então, isso é muito importante a gente entender. E como que a gente vai entender isso? É cumprir o que está na palavra. Josué 1:8. Gente, esse texto é um dos textos que eu memorizei logo quando eu me converti. Mas na versão amplificada, ele traz uma exploração melhor. E eu até notei aqui, fala o seguinte, ó. O livro da lei não precisa ser apartado da sua boca, mas lerá e meditar nele, de dia e de noite, para que tenhais cuidado com o que fazer e tudo, de acordo com tudo que está escrito na palavra, pois vocês tornarão propósitos e prósperos no caminho que estarão bem-sucedidos. A Bíblia fala que nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Então fica aí um ensino para você. Se você não está meditando na Bíblia de dia ou de noite, você está, assim, propício a ser enganado. Porque a Bíblia fala, conhecerei a verdade e ela vos libertará. Então, se eu não conhecer a verdade, é porque eu não estou lendo a Bíblia. E é fato, é como 1 mais 1 é 2. Se você não lê a Bíblia, você não conhece a verdade. E por isso que Oséias 4:6 fala que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Gente, quando a gente conhece de algo, parece que nos liberta. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente está na rede social e não sabe mexer na rede social. Aí vem uma pessoa, um amigo, um filho, e fala assim, olha, é assim. Aí você fala, nossa, é tão simples. E eu estava aqui na minha caramiola pensando que era difícil. Porque você conheceu a verdade e ela trouxe para você libertação. Então, diante disso, qual que é a nossa instrução bíblica aqui? É que nós precisamos examinar todas as vozes, essas vozes que estão alinhadas com a palavra, separando o que é divino, o que é profano, o que é divino, o que é enganoso. Assim como os nossos joelheiros, eles estão lá preparando uma joia, refinando, eles pegam, não sei se você já viu, é lindo demais preparar uma joia. E para preparar uma pedra, eles colocam uma grande lupa, assim, com luz, para iluminar, para ver se aquela pedra realmente é um rubi, é um diamante. Então, é isso que nós precisamos fazer, é jogar a luz. A Bíblia fala que ela é lâmpada para os nossos pés, e ela ilumina os nossos caminhos. Se nossos caminhos estão com falta de luz, é porque está faltando a palavra. Então, o terceiro ponto é o papel do Espírito Santo que nos discerne. É algo que a gente sempre pede. Senhor, me dá discernimento. Eu acho que, se perguntar aqui para vocês, quem ora por discernimento, acho que a maioria vai orar e falar assim, eu oro todo dia por discernimento. Se você não ora, fica aí uma deixa para você orar. Porque o discernimento, ele consegue nos atentar sobre tudo, sobre o ambiente que estamos. O ambiente que estamos, nossa, esse ambiente aqui está difícil. Ele está pesado. Por quê? Aí você vai ver que tem uma pessoa que está lá, que é uma umbanda, um candomblé, que está ali tentando abafar um cristão. Aí você vê uma perseguição dentro da própria igreja, você vê um problema entre parentes. Por que aquela cunhada não se bate comigo? É porque aquilo que eu carrego, ela, sabe, ela não gosta. Ou talvez ela queira, mas ela não quer pagar o preço que eu quero. Porque isso, gente, acontece muito. Tem pessoas que querem estar no topo do mundo, mas não querem pagar o preço para estarem lá. É isso que é o nosso maior desafio. Você precisa entender que o que move a sua vida são propósitos. Para comigo. O que faz um alpinista subir numa montanha de neve, gente? O que faz? Que coloca na cabeça daquele cara? Não, eu quero ser só o Guinness Book. Não, gente. O propósito dele é subir montanhas. O propósito dele é escalar. Mas de trás do propósito existe uma jornada, que é treinar, quer trabalhar a mente, quer estudar meteorologia, quer poder trabalhar a parte física, o equipamento. Então, para tudo que você quer de resultado, precisa haver esforço, crescer, dói. E quando a gente lê em João 16:13, a Bíblia fala sobre isso. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. E a verdade, ela vai ser completa e plena, pois não fala só da sua própria iniciativa, mas fala de tudo que ele ouviu. O Pai, ele fala a respeito da mensagem do Filho, e ele revela a vocês o que está por vir no futuro. Gente, isso é lindo. Gente, eu acho que isso é o que o crente mais deseja, é ouvir. Sabe, eu fico pensando em como que nós podemos ser pessoas que ouvem a Deus, e por que a gente não ouve?
Olha, se eu ligar para você agora, do meu telefone, talvez você não vai reconhecer a minha voz. Por quê? Porque eu não te ligo. Mas se o seu esposo, sua esposa ligar, se o seu filho ligar, até o tom de voz do seu filho, você vai falar, o que aconteceu, filho? Está acontecendo alguma coisa? O seu esposo, a sua esposa, quando ela não está bem, você consegue sentir na voz. Agora imagina, a gente discernir isso no espírito. Uau, é isso que Deus tem para nós. E por que a gente não faz isso? Porque precisa de investir tempo. Tempo em quê? Em se relacionar com Deus. E olha, o papel do Espírito é nos guiar a essa verdade, é nos conduzir. Agora, pare e pensa comigo, uma coisa mais linda, que é a conversão de quem? De Paulo, gente. O homem que estava ali, vendo um homem, né, chamado Estevão, que é o nome do meu filho, ser assim, apedrejado por estar falando tantas coisas. Gente, a sabedoria de Estevão para relatar de Gênesis até Jesus é lindo. Você fica bobo com o conhecimento do Estevão. E aí você vê aquele cara vendo a morte ali. E ele volta tão empolgado para matar mais crente, que ele chega aqui no Atos capítulo 9 e fala assim na sinagoga, eu preciso de carta para matar cristão. E ele vai para Damasco. E ali, queridos, ele vem e tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele fica cego, os seus soldados levam ele até a cidade. E ali ele fica 3 dias sem comer. E aí vem o discernimento de espírito. E totalmente diferente do Saul, que é o Ananias. Olha que bacana. O Senhor o encontra e fala com ele assim, olha para você ver que coisa mais linda, gente. Eu falo que ser guiado pelo Espírito é o sonho de todo cristão. E eu espero que você tenha muita vontade de ser assim. Aí o Senhor fala assim com Ananias. Ananias, diz o Senhor a Ananias, sim, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? Ele dá uma instrução e ele fala assim, eu quero que você vá à casa de Judá, uma rua chamada direita, pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão que viu um homem chamado Ananias, chegando e impondo-lhe a mão, e voltasse a ver. Aí Ananias fala da sua humanidade, como eu e você. Ele é humano como eu e você. Mas, Senhor, peraí, esse Saulo não é aquele que perseguia, agora eu estou chamando de Paulo? Mas ele falou assim, vai esse homem, ele é instrumento de Deus, meu instrumento, ele é escolhido para levar o meu nome para os gentios, aos reis, a todos os povos. Então, Ananias foi para a casa de Judá. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos obedecer rapidamente. O que eu falei, obediência tardia é desobediência. Se você obedece, mas no momento errado, está desobedecendo. Se Deus manda você fazer agora, você pode ficar de cara vermelha, você pode ter medo, mas, Senhor, diante da tua palavra, eu vou me mover. E é isso que nós precisamos fazer. E para finalizar, como que eu posso ter clareza diante da voz, da palavra do Senhor? 2 Timóteo, capítulo 3:16. 2 Timóteo, capítulo 3:16. Toda escritura, ela é inspirada por Deus, dada inspiração divina, é útil para instrução, para convicção, para confissão de pecados, para correção de erros e restauração da obediência, para educação da justiça, aprendendo a viver conforme a vontade de Deus, tanto no público quanto no privado, comprometendo-se em honrar integralmente a palavra do Senhor. Gente, esse texto é um texto que tem que nos nortear. Porque essa escritura está falando assim, olha, ela é inspirada. Ela vai te ensinar, ela vai te corrigir, ela vai te repreender e ela vai te instruir a justiça. Por isso que nós precisamos ser leitores da Bíblia e não somente ouvintes, como a palavra do Senhor diz, mas praticantes. Olha, a chamada de hoje para vocês é, sejam praticantes. Sendo praticantes, vocês vão ouvir, discernir a voz de Deus e vão compreender quando é a voz da alma, porque ele não está batendo com os princípios que você está aprendendo. E aí eu finalizo com uma palavra muito simples, com Samuel, é o nome do meu outro filho. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, e ele falou com Eli, o Senhor me chama? E ele 3 vezes, e aí o Eli falou, peraí, 3 vezes te chamou? Não, pode ser o Senhor. E ali Samuel tem a melhor experiência. Quantas vezes Deus está te chamando na madrugada para você orar? Ah, pastor, é umas 2h30, 3 horas, 4 horas. É o Senhor, meu irmão, minha irmã. Levanta, eu sei que talvez possa estar cansada, canta a música da Ludmilla, alta madrugada vai, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar, e ela fala, eu vou correr no seu encontro, eu vou. É isso que nós temos que fazer. Esses segredos de Deus, essas ativações da palavra do Senhor, ele vai vir, sabe aonde? No seu secreto.
Gente, é uma palavra que eu sempre acho que vou liberar para as pessoas. É o beabá do cristianismo. Não existe intimidade se não tiver secreto. Não existe ouvir a voz de Deus se não ler a palavra. Gente, isso é o básico. E o básico nós estamos perdendo. Nós estamos vendo sinais dos tempos. A Geisa falou isso com muita clareza e é o meu fechamento da palavra. Queridos, olha, a Bíblia fala claramente, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é o que diz a Marciele, é o que diz a igreja. Você, igreja, ele quer falar com você, mas você consegue discernir a voz dele ou a voz do mundo? Gente, vai acontecer tanta coisa ainda nesse mundo, e será que você vai ser ceifado porque você não conhece a palavra? Então, eu quero trazer essa palavra para você. É tempo de colocar sua casa em ordem. E se Jesus hoje te chamar, qual é o lugar que você está destinado aí? Imagina se hoje nós te acordássemos e nos víssemos em um lugar que não é o céu, que desespero. Daria para fazer alguma coisa nesse ambiente? Não daria! Se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, é porque hoje o Senhor quer fazer com que você volte ao caminho. Ele quer fazer com que você busque a Ele acima de todas as coisas. Se é necessário acordar mais cedo para fazer sua devoção, não acorde, mas não negocie. Eu faço isso porque eu sei que a minha natureza é ruim. Se eu não ler a palavra, queridos, eu vou dar de mim, e de mim eu vou prestar conta. Então, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com um espírito de justiça, porque Jesus nos justificou, mas entender que nossa natureza, ela toda hora precisa ser santificada, porque senão a gente não vai ver a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que ele fale com você. Espírito Santo, essa é a palavra. Eu fui fiel em todos os pontos, em cada versículo. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer um burburinho dentro do coração dos seus filhos, que não venhamos pregar o que não vivemos, que venhamos, Senhor, ser exortados e gostar da exortação, porque o Senhor ama aqueles que corrigem. Senhor, obrigado por essa palavra de ajuste, de alinhamento, porque nós queremos ouvir a tua voz, queremos, Senhor, entender quais são as vozes que têm calado o nosso propósito, seja na nossa cidade, seja na presente de Deus, seja, Senhor, no nosso ministério. Pai, nós queremos ser homens e mulheres que são remanescentes, aqueles que não vão se dobrar, queremos ser como nazireus, aqueles que não vão poder fazer o que todo mundo faz, porque nós queremos gozar de uma vida eterna, onde vamos poder ter momentos maravilhosos, conversando com o Senhor Jesus, conversando com Pedro, conversando com a Esté, conversando com o Davi. Senhor, nós queremos usufruir desse melhor, e sabemos, Senhor, que a nossa postura também respalda a nossa casa, porque quando nós mudamos, todo o nosso ambiente muda. Então, faça, Senhor, de nós o primeiro exemplo na nossa casa. Nos faça ser fervorosos. Nos faça, Senhor, não sermos crentes chatos, querendo convencer as pessoas daquilo que só o Espírito pode convencer. Senhor, que sejamos literalmente exemplos, cartas vivas. Senhor, vendemos produtos que falam do Senhor sem abrir a boca. Porque não podemos usar isso na nossa vida cotidiana. Não deixa que haja em nós soberba altiva de sermos os bambambãs do evangelho, os santarrões. Não, Senhor, nos faça amar como o Senhor ama, nos faça discernir com o discernimento de espírito, nos faça ver o futuro e nos faça conter aquilo que não pode ser liberado ainda em público. Pai, eu peço ao Senhor que o espírito de sabedoria, de revelação e o pleno conhecimento do Senhor repouse em nós e através de nós, para que possamos assim, Senhor, ser um exemplo bom a ser seguido pelos outros irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela oportunidade, Ana, muito obrigada. Obrigada, Jerusa, pela palavra que veio de encontro. Obrigada, Geise, e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, palavra maravilhosa, palavra de ensinamento, melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor, ele tem realmente falado poderosamente aos nossos corações nos últimos tempos sobre o quão é importante a obediência. Amém? A nossa hora já se foi, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar chamando aqui a pastora Thaís para complementar essa oração abençoada aí, que a pastora Marcele já nos trouxe. Pastora, que Deus continue te usando como esse instrumento poderoso na terra, como esse canal vivo do Senhor, que a cada dia mais ele possa te fortalecer, te dar visão e continuar abençoando a sua família e seu ministério. Amém? Pastora Thaís, se possível, para comentando essa oração, dando a benção apostólica, em nome de Jesus. Amém.
Pai, Senhor Jesus, boa realmente essa palavra. Pai, complementando em concordância com a tua filha, com a tua serva, Pai. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada, que nós venhamos a obedecer o Senhor em todas as coisas, que os nossos olhos sejam abertos ao discernimento também, os nossos ouvidos, assim como foi declarado na sua palavra hoje, que nós venhamos ter ânimo para ler a tua palavra e buscar o discernimento do teu Espírito, e que nós venhamos, ó Pai querido, seguir à risca tudo que nos foi ensinado através da tua filha, através do teu Espírito Santo hoje, papai. Senhor, continua abençoando a pastora Amália e toda a equipe do Devocional. Continua, Senhor, abençoando o Jean e toda a equipe da Presente de Deus. E assim, Senhor amado, eu quero te agradecer por este maná, por essa instrução e por tudo que o Senhor tem nos ensinado esses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja com a amada igreja, e a amada igreja diz amém. 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 Glória a Amém. Deus. Bom dia a todos vocês. Graça e paz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Povo abençoado de Deus, amanhã, 8h15, temos devocional. Traga alguém, convide alguém, esteja também presente, se possível, em nome de Jesus. Quanto mais busca, mais poder de Deus, como a pastora trouxe aqui. Amém? Então, que possamos buscar em todo tempo, porque ainda há tempo, mas vai chegar um momento que esse tempo vai se findar. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, que, como já foi falado aqui, que a nossa sexta-feira seja extraordinária para a glória de Deus. E aquilo que você ainda não obteve resposta, continue caminhando, porque é na caminhada que a vitória vem. Parado a gente não chega a lugar nenhum. E retroceder não é opção para aqueles que foram levantados pelo Senhor como soldados valentes. A nossa rocha, a nossa fortaleza é o Senhor. O céu nos sustenta. Amém? Fiquem com Jesus e até amanhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus.